Graça e paz, mulheres virtuosas. Hoje nós vamos estar falando sobre mulher virtuosa e profissão. E nós sabemos que essa é uma área que, se nós não saber administrar, nós fazemos com que essa seja uma área complicada no nosso relacionamento. Então, que o Senhor possa estar no controle de todas as coisas e que essa aula seja uma bênção para as nossas vidas. Amém? Vamos estar orando e colocando ela diante do Senhor. Deus, nesse momento, ó Deus, nós oramos a Ti, pedimos a Ti a Tua graça, a Tua direção. Ó Pai amado, que possamos, ó Deus, ter entendimento, Senhor Jesus. Abra a nossa mente, o nosso coração, para que possamos, ó Deus, ter essa área em nossas vidas segundo os Teus padrões, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Senhor Jesus, que possamos, ó Deus, saber, ó Deus vivo, a medida certa, Senhor, até onde podemos ir e até onde podemos, ó Deus, ficar mais tranquilos. Que o Senhor, ó Pai amado, possa direcionar todas as coisas. Em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço, apresentando diante do Senhor a minha vida e a vida das alunas do curso de Mulheres Virtuosas. Amém? Que o Senhor possa estar na direção e no controle de tudo. Quando nós falamos dessa área, nós pensamos assim, meu Deus, é mais uma área para ser tratada. Ao mesmo tempo, se a gente souber usar, colocar como medida, né? Vamos supor que a gente vai fazer uma sopa e a gente coloca ali maternidade, oração, ministério, sexualidade, profissão e todas as áreas que a gente vem tratando nesse curso. Se a gente colocar tudo no caldeirão de vez, talvez não saia uma coisa muito boa. Mas se tiver uma medida de cada um, a gente consegue conciliar e sai um bom negócio, algo que dá pra gente viver e viver bem, sem sobrecarga, sem sobrepeso, sem focar para cada área para que seja 100% em nossas vidas. E a gente vai conseguir dominar cada uma delas de uma forma muito especial, porque o Senhor tem nos dado a graça e o privilégio de falar sobre cada área específica, amém? Eu gosto sempre de trazer uma dinâmica para cada aula que eu ministro, para cada palestra, mas para essa aula eu não trago dinâmica, geralmente. Eu falo sempre o seguinte, que a área profissional nas nossas vidas, principalmente da mulher cristã, ela tem que ser o seguinte: eu preciso ir trabalhar, eu vou trabalhar. Dá para mim ficar em casa? Vamos ficar em casa, né? Porque a gente já entendeu que o provedor é o homem e a mulher ela é a auxiliadora. Mas se é necessário que a mulher saia de casa para ajudar, porque realmente está apertado, principalmente para nós, mulheres que estamos na Europa, principalmente, aqui um só não dá. A gente já sabe que aqui uma pessoa só trabalhando é praticamente assim impossível. É muito complicado, é muito difícil mesmo, porque um salário mínimo é praticamente um valor de uma renda. Então a gente sabe que aqui os dois têm que estar trabalhando, têm que estar bem ativos profissionalmente. E aí a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa área. Então, para nossa reflexão para início como dinâmica, que eu não trago muita dinâmica, é como se falasse assim, eu não gosto de feijão, mas aí você precisa de ferro, e aí você precisa comer o feijão. Eu preciso, né, de tal coisa, mas por mais que você não goste muito, mas você precisa, você vai. Então a área profissional, né, você trabalhar, meter a mão no arado, né, na ferramenta que você precisa para que você trabalhe, é uma questão de necessidade para nós, mulheres cristãs. Tendo maturidade em todo o tempo, tá? A gente vai estar falando isso no passar da aula. Então, vamos lá. Em Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A mulher virtuosa, ela realiza os planos de Deus. Você sonhou em ser mãe? Esposa, médica, dentista, modelo, cantora, missionária, doméstica, empresária, funcionária pública, escritora, teóloga, psicanalista? O que você fez para alcançar este sonho? A pergunta. Foi possível realizar os seus sonhos sem luta, sem dedicação? Quando você sonhou com a sua profissão, qual era o seu alvo?
É para isso que existe um tempo determinado. Há o tempo da luta, né, onde você precisa se profissionalizar, onde você precisa estudar, se dedicar, e há o tempo também da colheita, onde você vai estar exercendo ali a função na qual você treinou para aquilo. Em Provérbios 31, encontramos uma mulher que sonhou, mas além de sonhar, ela realizou. Ela amava a sua profissão. Ela é incrível, essa mulher. Vamos caminhar com esta mulher, que é a top das mulheres virtuosas. Não desista dos seus sonhos, planeje-se para realizá-los. Por onde começar? A gente vai ver aqui agora por onde a gente deve começar para realizar os nossos sonhos. Crie uma maneira de realizar seus sonhos. Crie um cronograma eficiente. Crie maneiras de envolver pessoas no seu sonho. O segredo da mulher de Provérbios 31 é... Primeiro, ela é uma grande empreendedora, né? É notável quando você vai lendo ali Provérbios 31. Ela escolhe a lã e o linho. Olha, ela tem o que? Iniciativa. E com prazer trabalha com as mãos. Guerreira. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Tá no sangue. Parece a pastora Juliana, comerciante. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa. Ela administra bem o seu tempo. E dá tarefa às suas servas. Sabe delegar funções. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Sabe comprar e investir. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, dedicação. Uma mulher dedicada. Seus braços são fortes e vigorosos. Ela cuida bem da sua saúde, física também. Administra bem o seu comércio lucrativo. Boa administradora. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Uma mulher prudente. Nas mãos, segura o fuso e com os dedos pega a roca. Criativa. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Ela é generosa. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Ela é organizada. Ela se prepara para aquele momento. Faz cobertas para a sua cama. Veste-se de linho fino e púrpura. Tem bom gosto. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Não quer competir com o marido profissionalmente ou ministério. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Ela sabe em quem confia. Fala com sabedoria e ensina com amor. Uma mulher inteligente. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Ela é comprometida. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Alcançou todas as metas pessoais dela. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Sucesso total, em todos os níveis. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Não ter recompensa financeira melhor. Essa mulher não apenas sonha, ela realiza sonhos. Outros exemplos bíblicos de mulheres bem-sucedidas é Débora, que era juíza, Dorcas, costureira, e Lídia, comerciante. Falando um pouquinho dessas três mulheres, para me falar algumas coisas, em Atos 16:14 diz: e certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Atos 9:39. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Juízes 4:4-5. Débora, juíza, foi a única mulher descrita no Novo Testamento como discípula cristã.
Qual deve ser então o posicionamento dessa mulher realizada profissionalmente? Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Qual é o nosso grande desafio? É ser uma mulher, é ser uma referência para outras mulheres. O que você fala não significa nada, quando o que você fala não condiz com o que vive. É preciso ser coerente com o que se prega. O que você faz é o que realmente conta. Atitudes valem mais do que milhares de palavras. Uma mulher bem-sucedida entende que não adianta falar demais e se gabar demais, se na prática não mostra resultados. Palavras podem ser esquecidas, ações jamais. Como Jesus ensinou, a árvore é conhecida pelo fruto. A árvore não fala, ela dá frutos. Prega o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Francisco de Assis. Embora a fé venha pelo ouvir a palavra de Deus. Não se distrai. Novelas e redes sociais como Facebook, Instagram, WhatsApp são interessantes para aproximar pessoas que estão longe, mas estão afastando as pessoas que estão perto. Saber impor limite é acalmar a alma. Estas ferramentas são literalmente uma vitrine e temos que ter cuidado com o que estamos expondo. Se você trabalha o dia todo e quando chega em casa acha uma forma de distração para não ter que pensar em nada, nunca vai vencer os desafios. Tenha tempo para si mesmo. Examine sempre o seu coração. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Ainda sobre o tempo, eu acho que tudo tem que ter o momento certo, sabe? Para poder agir, para poder sonhar, projetar. Quando eu era criança, eu queria ser professora. E aí depois eu cresci e não fui professora de magistrado, não estudei para isso, mas eu fui professora como pastora, né? Ensinando e fiz de tudo um pouquinho numa igreja. Quem é pastora sabe, e a gente mexe com criança, mexe com jovens, mexe com mulheres, organiza tudo para os homens e eles só chegam no culto e é assim mesmo. A mulher, ela acaba sendo multifuncional dentro de uma igreja, principalmente quando ela é uma pastora. Mas, como sonho que eu queria, aquela sala de aula, aquelas coisas de criança, eu não realizei. E não sofro por isso também não, tá? Foi um sonho, mas não coloquei em prática, não realizei e também não morro por isso. Porém, quando a gente tem um foco, né, se é aquilo mesmo que você quer, a gente precisa focar melhor, a gente precisa se dedicar àquilo, estudar, pagar o preço, né? E muitas das vezes isso, quem faz faculdade sabe bem como é que não tem churrasco com a família, não tem saída para ir na pizzaria, não tem muita coisa a fazer a não ser entrar no seu cantinho ali, talvez num quarto, num escritório e estudar, para que lá na frente alcance o resultado almejado. Mas eu me lembro, não sei quantos anos atrás, mais ou menos, por volta de uns 7, 8 anos atrás, não me lembro muito bem. Talvez se eu puxar umas fotos aqui, talvez eu saiba melhor a quantidade de tempo que tem. Eu fui num congresso de mulheres, até em Belo Horizonte, no Diante do Trono. Era um sonho. Nossa, irmãs, era um sonho ir no Diante do Trono, e eu sempre fui batista, não tô aqui defendendo placa, hoje eu tô na Assembleia de Deus, então não tem nada a ver. Né? E era um sonho ir lá e tal. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma nova realidade. Eu vou explicar às irmãs por quê. Porque a minha mãe, como eu já disse em outras palestras, ela criou eu mais 2 irmãos sozinha. Então eu cresci com esse pensamento de que a minha mãe, né, como mulher, ela conseguia dar conta de tudo e independente. Então quando eu entrei no casamento, eu achava que eu tinha que correr atrás, trabalhar muito e fazer o que eu quisesse com o meu dinheiro, né? Tolice, né? Não é assim que a banda toca, como dizem. E isso foi uma crise no meu casamento, essa independência e tudo mais. E quando eu cheguei lá no Diante do Trono,
lá nessa igreja da Batista Lagoinha. A Ana Paula ministrava que ela aconselhava as mulheres que, se pudessem, ficassem em casa, porque realmente é muito puxado você dar conta de casa, de filho, de marido, roupa e comida e, né, administrar as coisas, e aí vem ministério e tudo mais. E aquela palavra não entrava no meu coração, porque eu falava, que mulher doida, e a gente vai fazer o quê? E aí, quando eu precisar de dinheiro, eu tenho que pedir ao meu marido, Deus que me livre. E quando ele perguntar pra quê? Aí eu vou dar um treco, meu Deus do céu, e eu não aceitava aquilo de jeito nenhum. Só que às vezes a gente ouve uma palavra e, como boi, vacas, que come o capim e fica remoendo, foi assim comigo também. E aí chegou um tempo que eu pensei assim, vou ter que engolir essa verdade. Bebe água, irmãs. Bebe água para ajudar a engolir as verdades. E então, no que o tempo foi passando, eu sempre trabalhei muito, desde 9 anos de idade, eu sempre trabalhei como vendedora. A minha mãe, ela só assinava porque eu era de menor e eu vendia batons, perfume, roupa de cama, pano de prato, tudo que vocês pensarem eu vendia com 9 anos de idade. E aí, o que eu ganhava em troca era toalha de mesa, toalha de banho, tudo, não importa. Eu queria ganhar de alguma forma, qualquer coisa, porque eu achava que assim eu estava ajudando a minha mãe. Só que quando eu entrei no casamento, eu achava que o marido tinha que dar conta de tudo, porque se a minha mãe sozinha dava conta de tudo, como que o marido, sendo homem, né, não ia dar conta e eu iria suprir as minhas necessidades e as dos meus filhos? E até as dele também, como roupa, calçado, como sempre fiz. Mas chegou um tempo que Deus falou diretamente comigo e falou assim, você não vai trabalhar fora mais. E eu falei assim, como assim, Senhor? Não, eu desesperei, irmã. Vocês não têm noção como eu desesperei, porque para mim seria um desafio muito grande depender do marido. Mas Deus precisava fazer aquilo comigo naquele tempo. Eu precisava parar a minha vida para se dedicar à minha família e depender do meu marido. Porque quando a mulher sai de casa, ela sai para ajudar o marido. Não é a função da mulher trabalhar fora, é função do marido ser o provedor do lar. Não é função do marido lavar uma vasilha, não é função do marido lavar uma roupa. Quando ele faz isso, é para ajudar a mulher. É por amor. Você sai de casa para trabalhar por amor ao seu marido, para ajudar a ele, para que o peso todo não fique somente sobre ele. Quando ele te ajuda dentro de casa, que é um dever da mulher, é por amor. Ele está te ajudando. Ele não tem obrigação de fazer aquilo. Então, ele faz para te ajudar. Isso foi outra verdade que precisei beber muita água. Quase caiu. Muita água para poder entender e engolir essas verdades. E então, quando Deus falou isso comigo, eu falei, não, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Porque o meu prazer era sair para trabalhar. Eu preferia sair para trabalhar do que fazer as coisas de dentro de casa. As coisas de dentro de casa sempre foi uma luta para mim, um desafio, e eu muito nervosa, muito agitada, e eu não conseguia fazer aquilo. Com isso eu perdi foco, eu perdi sonho, eu perdi a estribeira total. Mas chegou esse tempo e eu fiquei por volta de 7 a 8 anos em casa, sem trabalhar fora, e me dedicar mesmo ao Ministério de Mulher do Lar, sabe? Que é um ministério, é um chamado, é um dom. E aí eu comecei a cozinhar mais, eu comecei a arrumar mais a minha casa, porque a gente foi criado com essa doutrina muito firme, né? Minha mãe levantava a gente muito cedo, que tinha que arrumar casa. Sempre gostei de arrumar casa, mas tem dia que eu faço, tem dia que eu não faço e tal, sem peso, né? Mas aí eu comecei a me dedicar muito mais e fazer muito mais as coisas, a alimentação e a roupa, e a dedicação foi muito maior. E com isso, o meu casamento, né, melhorou e tal. Eu tive uma dificuldade na área de relação sexual, mas o curso de Mulher Virtuosa me ajudou muito, 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 muito mesmo.
que é uma outra experiência que quando for a minha vez de dar essa aula, eu vou estar contando para vocês. E de lá para cá, o Senhor só tem me dado assim a honra e o privilégio de desfrutar de um casamento abençoado. Hoje, nós dois trabalhamos no mesmo ambiente, né? Nós temos um café aqui em Portugal e nós estamos trabalhando juntos. Nesse momento eu estou em casa para vir gravar aula. Gente, quanta mosca! Misericórdia! Em Portugal, quem mora aqui sabe que essa época de verão dá muita mosca aqui. Mas vamos que lá. Vamos que vamos. E hoje a gente está tão unido, tão empenhado nós dois juntos, como nunca estivemos antes, né? Porque antes disso, antes de eu parar de trabalhar, era eu puxando para um lado e ele puxando para o outro. E aí eu parei de trabalhar, então ele sustentava sozinho. Hoje está nós dois juntos, e juntos mesmo, trabalhando no mesmo emprego, no mesmo serviço, no mesmo ambiente, no mesmo lugar, em prol das mesmas coisas, né? E ninguém mais puxa para um lado nem para o outro. Mas nesse tempo que eu fiquei parada, trabalhando fora, eu nunca consegui ficar parada de tudo, né? Então eu sempre arrumei um jeito. Eu fui vender lingerie, e aprendi a costurar, fui pra internet, aprendi a costurar, comprei uma máquina e eu comecei a fazer kits de mesa posta. O empreendedorismo sempre esteve correndo na minha veia muito forte. Como eu disse, eu comecei a vender, eu tinha 9 anos de idade. Mas quando eu comecei a fazer isso dentro de casa, eu comecei a administrar o meu tempo. E aí quando eu olho para Provérbios 31, que eu vejo essa mulher virtuosa, né, que a Bíblia relata, ela sabia administrar o tempo dela. Ela acordava ainda de noite. Em muitas versões diz assim, né? Ela acordava ainda de noite, quer dizer, ainda de madrugada. Ela preparava o café, preparava a mesa, preparava tudo, acredito eu, colocava os meninos para a escola, preparava a roupa do marido, do uniforme, colocando nos dias de hoje, preparava ali a alimentação de todo mundo e tal, e ela ia correr atrás do que era dela. Ela sabia administrar o tempo dela. E isso é um ouro hoje em dia. A pessoa que sabe administrar o tempo, ela meu Deus do céu, uma super mulher, porque a gente foca numa coisa. Se eu tenho uma profissão, eu foco nela e eu me dedico a ela e pronto, acabou. O meu foco é a profissão. Se eu me dedico ao ministério, meu foco é o ministério e pronto, acabou. Agora, saber administrar todas essas coisas em conjunto, como eu disse, jogar tudo na panela e fazer uma sopa, a gente vai ter dificuldade. Mas tudo tem que ter uma medida, né? Quando você vai fazer uma receita, tá ali 250 gramas de trigo, 3 ovos, 100 ml de óleo, de leite e tal, e né, fiz uma receita muito doida aqui, mas só para que vocês entendam que para cada situação é uma medida, para cada situação tem um limite. Se você colocar ovos demais numa receita, você vai estragar a receita. Então a gente não pode ter essa área na nossa vida como a super área, que a gente tem que se dedicar 100% nela. E aí deixar em déficit outras áreas das nossas vidas. Então, quando eu vejo essa mulher de Provérbios 31 e também as demais que foram citadas aqui, como Débora, Dorcas e Lídia, que cada um tinha uma função, elas também sabiam administrar as outras coisas, elas sabiam as medidas que elas poderiam ter para jogar aí nesse relacionamento, nesse casamento. Então, o que eu quero passar para vocês nesse momento é que nós precisamos encontrar a medida de cada área das nossas vidas. E a profissão, ela é mais uma área que precisa de uma medida bem acertada para que a gente não venha errar, não venha falhar. Se você puder ficar em casa, cuide do seu lar, cuide da sua família, dos seus bens, da sua casa, das suas roupas, da alimentação dos seus filhos, do seu marido. Se você tem que sair para trabalhar, como eu disse lá atrás, se você tem que comer feijão, coma feijão. Mesmo que você não goste, vai, come, você precisa de ferro. Se você precisa sair para trabalhar, vai. Deus é contigo, mas você precisa saber administrar as outras áreas. Eu saio para trabalhar e aí o meu marido não me ajuda em nada. Olha, você está saindo para trabalhar,
por uma opção, você está vendo a necessidade, mas você sabe que o seu papel te aguarda em casa. E não é sair para trabalhar e aguardar que o marido e os filhos façam tudo. Eles podem te ajudar, podem, claro, tudo sendo conversado, mas eles não têm obrigação de fazer. Eles não têm obrigação de fazer. Então, concilie, entre em acordo, ache as medidas de cada situação, de cada área da sua vida e tudo vai bem. Eu creio e profetizo isso sobre a sua vida. Tudo vai dar certo, porque você vai encontrar a medida de cada coisa, de cada área, de cada situação, de cada tema que nós estamos falando aqui. Nós vamos saber administrar o tempo como essa mulher virtuosa. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Se essa mulher abençoada de Deus conseguiu ser tudo isso e conseguiu sobreviver, conseguiu elogios, conseguiu o comprometimento, conseguiu todas as metas pessoais, você também vai conseguir. Se você tá correndo atrás, se você tá fazendo o que Deus quer para sua vida, você vai alcançar o sucesso total como essa mulher. Então, em nome de Jesus, as experiências que eu tive, que você tem, elas têm que servir para alguma coisa. Sabe, quando eu olho lá para trás, eu vejo a minha mãe na correria. Eu tive tempo que eu nem via a minha mãe. A minha mãe, ela trabalhava na casa de família, que no Brasil fala assim, né? Trabalhava como casa de família mesmo, porque nesse tempo fazia-se tudo. Hoje em dia, se você é faxineira, você vai fazer faxina. Naquele tempo fazia comida, lavava roupa, arrumava casa, fazia tudo, né? E ela trabalhava durante o dia como nessa casa de família e à noite ela ia para um restaurante. Então a minha mãe chegava em casa muito tarde, eu já estava dormindo. Ela saía muito cedo, eu nem via minha mãe sair. Muitas das vezes eu não via. Então eu tive esse período que eu não via a minha mãe. Via assim, por relance. Eu estava acordando, eu via ela fazendo barulho, alguma coisa, outra, mas não tinha contato. Não tinha conversa, não tinha diálogo, não tinha. Mas era a necessidade dela, ela precisava fazer aquilo para sustentar os 3 filhos dela. Hoje, se você tem condição de ficar em casa com seus filhos, com seu marido, se dedicar a ele, fique, eu falo, fica minha filha, fica minha irmã, em nome de Jesus, se dedica, dê o seu melhor. Dê o seu melhor na sua casa, na sua família. Você está lavando as roupas, dê o seu melhor, lave da melhor forma, compre o sabão mais cheiroso que tem. Se dedique à sua família. Se vai cozinhar, faça a melhor comida, se empenhe com os melhores temperos, faça isso. Porque Deus, ele nos chamou e ele nos chamou para ser a melhor. Tudo que nós vamos fazer, vamos ser as melhores. Em nome de Jesus, porque Deus é conosco. A gente seria mais ou menos se a gente fizesse por conta própria, mas nós temos Deus conosco e nós vamos ser as melhores em nome de Jesus em tudo que nós colocarmos a mão. Em nome de Jesus. Suas questões internas não são resolvidas com soluções externas. Possuímos todas as respostas dentro de nós, se não pararmos para ouvir a voz do coração e do Espírito Santo. Essas respostas sempre serão abafadas e ignoradas, causando ainda mais dor e frustração. Por isso, sempre que tiver um problema ou dúvida, desligue a TV, feche o livro, saia do computador, largue o celular, permita-se refletir até encontrar respostas. Ninguém mais pode fazer isso por você. Não saia para as lojas e compras a fim de fugir das suas dores. Resolva em frente. Você não é escrava das suas emoções, nem do seu cartão de crédito. Não viva de acordo com as circunstâncias. A Bíblia diz que o justo vive pela fé, e a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Seja fiel a Deus. Quando nós temos algum problema, nós queremos dar vazão de alguma forma, né? Aqui a André, ela coloca esse exemplo. Não vá resolver seus problemas em lojas, né? Não vá gastar ali dinheiro com roupa e tal. É igual a pessoa que usa droga e ela usa e chega no outro dia ou bebe muito e no outro dia bate a ressaca, arrependimento, nunca mais vou fazer isso e tal. E a gente é assim, né? A gente vai afogar as nossas mágoas com compras abusivas por uma necessidade, tudo bem, mas compras abusivas sem necessidade
dá no outro dia, ou no mês, ou quando a conta chega, quando a fatura chega, a gente fala, nossa, eu não precisava ter feito isso. Então, que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos. A gente pegar aquilo que aconteceu no externo e não interiorizar. Então, que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos espirituais para que essa área também seja um sucesso em nossas vidas, em nome de Jesus. Não abraça problemas que não são seus, é preciso saber impor limites. Existem problemas que não procuramos, eles nos encontram, tais como a enfermidade, calamidades naturais. Existem problemas que atraímos e abraçamos, precisamos simplificar a nossa vida. Aprender a dizer não, sem perder a generosidade e o compromisso do amor ao próximo. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Eclesiastes 7,16. Então, nós já temos cargas demais, não é assim? E aí nós fazemos questão de abraçar as causas dos outros. Não estou falando uma questão de pastores, porque pastora e pastor, nós temos um chamado e um legado, e o Senhor, Ele provê situações para que a gente tenha essa saúde emocional de ouvir um problema e não interiorizar, não absorver o problema de alguém. A gente está ali como um instrutor que orienta, aconselha, e aí quando a pessoa vai embora, o problema não fica ali com você. Não vou dizer que o problema vai com a pessoa, não, que em nome de Jesus sai dali solucionado, mas que ele também não fique com você, que você não venha absorver isso. E isso em várias áreas, às vezes no trabalho. Quantas das vezes eu estava ali no meu trabalho, recentemente agora, numa padaria, e aí eu tinha uma colega de trabalho onde ela chorava, desabafava e contava os casos, e ela já estava no 3º casamento e muitas coisas, né? E eu chegava em casa, muitas das vezes ficava refletindo aquilo, refletindo, e eu falava, epa, esse problema não é meu, esse problema é dela, e eu posso ajudar ela sim, em oração e em palavras, aconselhar. Mas se deixar, irmãs, a gente interioriza tudo e a gente vai se enchendo de problemas dos outros, e a gente vai colocando em déficit várias áreas das nossas vidas, e a área profissional é uma delas. Se você vai mal em alguma área, sua área profissional vai péssima. Você não consegue concentração, você está com problema lá fora e, enfim, já sabemos muito bem como é que é. Como num casamento, se você está mal na sua área profissional e aí você vem para dentro de casa e traz problema para a área conjugal, mas isso é outra história, outra aula, né? Mais para frente a André vai estar passando elas para vocês, essa aula, e para que vocês entendam um pouquinho melhor. Então a gente tem que saber dividir tudo, separar tudo. Mais uma vez entra a história da sopa, onde nós temos que ter a medida para que saibamos conciliar todas as áreas. Amém? Tudo tem um limite, tudo tem que ter um limite. Não tenha inveja, nem deseje sucesso a qualquer preço. Suas metas são alcançáveis. Uma mulher de sucesso não tem tempo para ressentimentos, inveja, picuinhas e fofocas. É extremamente ocupada. Não vive uma busca louca pelo sucesso, mas caminha com passos firmes e o sucesso a alcança. Uma mulher de sucesso não deseja mal aos seus inimigos, busca a paz com todos. Se for possível, enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens. É destaque em seu segmento de trabalho. Faz sempre o seu melhor como se fosse para o Senhor. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 14:30. Então tá aí mais uma dica para que você consiga conciliar essa área da sua vida, colocando limites e a medida certa. Amém? Não tenha inveja, almeje somente o que é seu, o que Deus tem preparado para você. Ah, mas a irmã, ela conseguiu... A gente está na Europa, a gente consegue essas coisas com um pouco mais de facilidade. Mas a irmã conseguiu uma BMW agora, trabalhando 5 meses. E eu já estou aqui 1 ano e eu não consegui a BMW. Irmãs, não importa. Foi o tempo dela, foi para ela, foi o que Deus preparou para ela. O Senhor preparou um outro veículo para mim e eu louvo a Deus por ele, eu agradeço e pronto. Não almejo o que não é seu.
O que é seu, o que é da irmã, é da irmã, o que é do outro, é do outro. Eu tinha um discípulo, não tenho, inclusive tá para vir para cá, e ele disse assim comigo, para mim: eu não entendo porque o meu vizinho ímpio, né, não, consegue tudo. E a gente trabalha junto, ele falando comigo, a gente trabalha junto, eu sou fiel a Deus. Ele não era casado ainda, hoje já é casado, tem uma filha. E como que eu não consigo comprar nada? Como que eu não consigo? Eu falei assim com ele: olha, meu filho, o que Deus tem para você tá guardado e é só para você, ninguém vai tirar isso. O que Deus tem para você é seu. Descansa o seu coração nisso. Então descansa o seu coração naquilo que você tem, naquilo que o Senhor já permitiu que você tenha. E descansa o seu coração para aquilo que está por vir ainda, em nome de Jesus. Muitas bênçãos sobre a sua vida, muitas metas serão alcançadas, muitos sonhos serão realizados e vão ser retirados das gavetas, vão ser colocados em prática, em nome de Jesus. Não desista dos seus sonhos, planeja-se para realizá-los por onde começar. Crie uma maneira de realizar seus sonhos, crie um cronograma eficiente, crie maneiras de envolver pessoas no seu sonho. Para tudo na vida nós temos que ter princípios, né? Para que possamos realizar certas situações em nossas vidas. E até mesmo na área profissional. E o primeiro princípio é que devemos ser orientados por Deus. Ele deve orientar nossa vida. É Ele que deve dar as coordenadas e as direções. Se Deus não falou nada, não faça nada. Se Deus falou vai, vai. Se Deus falou espera, espera. Se Deus disse não, é não. Então a gente tem que entender os princípios que primeiramente nós precisamos ter. Estarmos sensíveis à voz de Deus e sermos orientados pelo Senhor. O segundo princípio é: ouça a voz da sua família, do seu marido, dos seus filhos, o que eles acham, né? Senta, ouve os seus pais, o que seus pais acham disso. Então ouça a voz da sua família. Primeiro você ouve a voz de Deus, depois ouça a voz da sua família, peça ajuda. Não é vergonhoso quando quando você cria uma maneira, como disse aqui, crie maneiras de envolver pessoas no seu sonho. Isso não é vergonhoso, você absorver ali conselhos. Isso é tão bom hoje em dia, é tão raro, mas peça conselhos, mesmo que eles não te dão por iniciativa, mas vai lá, peça o conselho, peça: o que você acha, meu bem? O que você acha de eu fazer isso e tal? Aqui, onde eu moro, eu tenho dificuldade de encontrar academia, e eu gosto muito, porque eu já não sou uma pessoa muito ativa com essa questão de esportes, né? Mas eu gosto de fazer musculação, tô muito parada há muito tempo. Então eu falei assim com ele: eu queria tanto fazer uma musculação, fazer algo desse tipo. Ele falou assim: vamos ver uma mais próxima, uma que dá para mim te levar, porque eu não dirijo, né? Uma que dá para mim te levar e te trazer e te buscar, aliás. E eu falei assim: poxa, obrigada, porque assim, tudo que eu coloco diante dele, ele tem uma resposta pro sim ou pro não. Eu só sei que ele consegue me ajudar a tirar as dúvidas, sabe? Então, assim, esse apoio da família, ele é muito importante. Ouça a voz da sua família, né? Seja os pais, seja o marido, os filhos, ou com quem você convive, um irmão. Pare e ouça o que ele tem a dizer, porque quem vê de fora, porque tá tudo aqui dentro, sabe? Entre você e você mesmo, e você e Deus, e aquilo interiorizado, e agora o que eu faço? Que quando alguém de fora consegue te dar ali um conselho, você consegue enxergar as coisas de uma outra maneira. Então, ouça a voz da sua família, em nome de Jesus. Um terceiro princípio que deve orientar a sua vida é a fidelidade.
A mulher leal, ela receberá muitas bênçãos, mas quem se apressa para enriquecer não ficará impune. Provérbios 28:30. Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará à sua serva todos os seus bens. Mateus 24:47. A vencedora herdará todas essas bênçãos e eu serei seu Deus e ela será minha filha. A quem você tem servido? Você crê que a melhor coisa é dar do que receber? O que você tem feito com o que o Senhor tem te confiado? Tem honrado a Deus com suas primícias? Ou o medo tem te impedido? As necessidades de sua comunidade te afligem? O que tem feito para mudar? Lembre-se de que todas as suas necessidades são supridas por Deus. Uma mulher de sucesso sabe agradecer a Deus, seu eterno e maravilhoso Senhor, a seus pais, marido e filhos, e a todos que o Senhor permite caminhar ao seu lado. Seja como líder ou como liderada, uma mulher de sucesso profissional reconhece os seus colaboradores, reconhece seus líderes, reconhece a voz do Espírito Santo de Deus. A mulher virtuosa, ela precisa ser fiel em tudo e a todos. Isso é um princípio fundamental para que você tenha a sua área profissional de sucesso. O caráter bíblico da mulher virtuosa. Ela administra bem o seu lar, como diz em Provérbios 31, de 8 a 15. Ela faz trabalhos manuais com disposição. Ela investe com sabedoria. Ela serve sua casa, dá aos pobres com generosidade, usa seu tempo e energias para coisas edificantes. Veste-se de modo digno, fala com sabedoria e bondade, recebe louvor por seu trabalho. Quando eu fiz o curso de Mulher Virtuosa, há uns anos atrás, não me lembro muito bem se foi 7 anos, não sei, não me lembro muito bem. Não sei se é 10 anos, não lembro mais. Graças a Deus, já perdeu a idade, já tá ficando adulta nesse relacionamento. Mas eu me lembro muito bem que quem deu essa aula para mim foi a pastora Patrícia. E ela disse uma coisa muito interessante. O dinheiro que sai da nossa casa, ele precisa voltar de alguma forma. E a mulher de Provérbios 31, ela é muito sábia, irmãs, muito sábia. Ela provê as coisas, ela faz o negócio acontecer, ela consegue vender, ela consegue plantar, ela consegue colher, ela consegue frutificar. A mulher é tremenda. E como eu estava em casa nessa fase, eu me lembro bem dessa época e eu lembrava tanto da pastora Patrícia nessa aula, que eu falava assim, meu Deus do céu, o dinheiro só tá saindo, porque só tem o Ted trabalhando e o dinheiro só tá saindo. A gente só tá aí colocando dinheiro fora e a gente tem que trazer algum tipo de retorno e a gente precisa fazer alguma coisa. Quando eu comecei a costurar, eu não saía de casa e eu fazia o meu tempo, eu conseguia administrar e eu ia para a máquina quando eu já tinha feito as minhas atividades e do lar, né, eu digo. E aí o dinheiro voltava de alguma forma o dinheiro voltava. Como eu disse, eu vendi lingerie, eu vendi algumas coisas, tudo assim para ficar mais em casa, mas fazendo com que o dinheiro voltasse de alguma forma. E a Paty também fala isso, que ela sempre correu atrás e ela vendia as coisas, vendia pão e ela vendia na bicicleta e ela fazia, não lembro muito bem, doces, algumas coisas ela fazia. E ela até hoje ela é assim, porque ela faz crochê, ela faz também algumas coisas de mesa posta, faz bolsa, faz um monte de coisa, gente, ela é uma benção. E ela trabalha fora também, então é uma mulher, super mulher, né, aquela mulher guerreiraça. E então eu quero deixar isso aqui para vocês também, que o dinheiro que sai, ele tem que voltar de alguma forma. Você foi lá no mercado e comprou 50 reais, 50 euros de alimentação. E agora? Como que eu posso fazer para que esse dinheiro volte para casa? Então nós temos que dar algum jeito, fazer de alguma maneira para que ele volte. Então eu não sei qual é a forma, qual é a estratégia que Deus vai te dar. Eu sei que você precisa ter esse tipo de estratégia como mulher virtuosa, como mulher sábia, como uma mulher profissional que sabe administrar bem o seu trabalho, a sua casa, né? Que ajuda o seu marido, que é uma excelente ajudadora do seu lar.
Então, que o Senhor te dê essa iluminação para que você saiba administrar tudo isso e ainda trazer esse retorno para sua casa, amém? Que o Senhor possa estar te abençoando. Essa é uma aula mais reflexiva do que uma questão de conhecimento mesmo. É uma aula que você para e pensa como que pode fazer daqui em diante, como você pode agir daqui em diante, como eu disse lá no começo, trazendo todas as medidas, né, com sabedoria, né, com a medida certa, você vai conseguir fazer um bom negócio, tudo vai melhorar, né, porque você sabe a medida, você sabe até onde vai. Agora a pessoa sai para trabalhar e ela não tem limite, não tem hora para voltar, não tem dia para chegar, não tem hora para sair. Então, assim, isso fica meio confuso. Eu sei que tem trabalhos que é complicado mesmo, mas a sua prioridade precisa ser o seu lar, a sua família. Então, mulher virtuosa, você precisa saber o seu lugar. O seu lugar é auxiliar do seu marido. O seu provedor é o seu marido. Amém? Você está ajudando a ele. Independente de você sair de casa para trabalhar como profissional, né? Ou ficando em casa, ajude o seu marido nessa área. Como profissional, você vai conseguir, vai ser um sucesso no seu casamento, vai ser bênção, porque você conseguiu ali encontrar o equilíbrio de todas as coisas. E essa área vai ser uma bênção na sua vida. Eu queria deixar essa reflexão como aula para sua vida, que o Senhor possa estar te abençoando, te capacitando, né, trazendo aí o melhor resultado, um sucesso total em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor, em nome de Jesus, te dê essas estratégias para você saber voltar, trazer, retornar, sabe, como ajuda para o seu marido, para o seu casamento, para a sua família, se mora com os pais. Então, não pense somente em deixar o dinheiro ir, pense em como ele vai voltar. Em nome de Jesus, seja fiel ao Senhor, né? Dê ouvido ao Senhor, à sua família, e seja fiel, e tudo vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.